Você está preparado para ser o vilão? Eu tava assistindo o filme, e aí, preciso perguntar pra vocês se vocês já assistiram o filme Wicked. Cara, assistam. Assistam. Eu sou apaixonado por fantasia. Então, tudo que envolve esse mundo fantasioso, eu amo, amo de paixão. Ai, gente, vai ter spoiler. O ponto-chave que eu prestei atenção, assim, que me pegou muito, principalmente no segundo filme, e aí envolve, claro, um todo, é a questão da vilã, né, da Wicked a ser a vilã. E, cara, você está preparado para ser o vilão? Eu não, sabe? Eu nunca estive preparado para ser o vilão. Sempre pensei em ser o mocinho. E sempre ser o mocinho. Sempre tentei ser o mocinho. Quando eu vejo e paro para pensar, né? E percebo toda uma história, né? Todo um envolvimento. E eu percebo também no meu dia a dia algumas coisas. E eu parei para pensar e até conversei com uma amiga minha sobre isso. E eu falei, cara, eu tenho que aceitar ser o vilão da história às vezes, sabe? E é muito engraçado que tem várias coisas políticas dentro desse filme, principalmente o Wicked 2, que ele revela ali a questão do mágico, né, de Oz. E a gente percebe claramente uma questão política. Se você parar para analisar realmente o filme, você consegue visualizar o nosso cenário político, né, onde está ali sim polarizado, esquerda e direita. E o mágico, ele fala uma coisa que é muito interessante, que a gente precisa prestar atenção. Ele fala que ele sabe das mentiras, ele sabe das coisas que são mentiras e que ele mentiu pro povo, mas ele fala no vídeo que é necessário criar essa narrativa para que as pessoas tenham no que acreditar, saca? E para isso ele precisa criar o bem e ele precisa criar o mal. Ele precisa criar esses opostos para que as pessoas consigam ter o seu super-herói e eles consigam ter o seu vilão da história, saca? E aí tudo sendo contado de uma forma muito mentirosa, né? E o Wicked ele traz esse descortinar da história muito bem e me pegou num ponto muito no final, né? Depois dessa trajetória. E aí vocês que assistiram o Wicked, vocês vão entender muito bem isso. Mais pro final, se encaminhando pro final, a Elphaba, ela traz uma conversa com a Glinda e ela tem essa conversa, uma conversa muito sincera de amizade. Eu fiquei, cara, como que a Glinda sabia das mentiras, sabia que estava. Eu achei a Glinda, assim, na minha percepção, né? Eu achei a Glinda assim, uma falsa, uma tremenda ridícula, porque ela sabia das coisas que estavam acontecendo e sabiam que estavam contra a amiga dela, e mesmo assim ela não falou nada. E a Elphaba, ela sabia que a Glinda sabia, e mesmo assim permaneceu com a amizade com a Glinda. Essa é uma questão que eu ainda estou refletindo. Porque na minha ótica, cara, se eu fosse a Elphaba, eu já tinha dado adeus pra Glinda. Falado, tchau, Glinda, beijo. Saca? Você quer acreditar no cara que quer me ferrar? Velho, como assim? Você tá apoiando o cara que quer me ferrar? Saca? Mas não, elas continuaram amigas. E aí no final, mais caminhando pro final, elas têm esse diálogo. E a Elphaba é muito forte, nossa, muito corajosa. E aí ela fala pra Glinda que ela ama muito a Glinda e que a Glinda não conte a verdade, porque elas estavam prontas para contar a verdade pro povo, né? E a Glinda e a Elphaba fala: "Não, não preciso contar a verdade, porque se você contar a verdade, você não vai ser a boa. Você não vai ser a boazinha. E para você ser a boa, eu preciso ser a ruim, eu preciso ser a vilã. Então não conte, deixa que eles acreditem assim." E aí pega e a Elphaba morre. Aqui vem um spoiler, né? E a Elphaba morre e eu achei fantástico esse final, onde ela não morre, mas ela vai pra um outro mundo, vai pra uma outra coisa, e aí até um paralelo com outro negócio, né, depois eu falo. E aí ela vai pra um outro plano, um outro lugar, e deixa esse legado, sabe? Como bruxa má. Ela é a má. Mas pra existir a má, pra existir a boa, tem que existir a má. E a má, ela é amiga da boa. E aí nisso eu percebo, olhando pra isso, olhando pra um todo, dá pra gente fazer um outro paralelo até com uma questão divina mesmo, sabe? Quem acredita em Deus sabe que Deus, ele é um todo, sabe? Ele não é só bom, ele também é o bom e ele também é o ruim, sabe? Também é o bom e também é o mal. E aí vem entrando nessa dualidade o tempo todo e tudo entra nessa dualidade. Deus entra nessa dualidade, nas religiões de matriz africana a gente encontra essa dualidade, o Yin e Yang a gente encontra essa dualidade, nós, dentro de nós mesmos, né, que é a teoria do Yin e Yang, encontramos essa dualidade do bem e do mal,
Então, para que existir o bem, tem que existir o mal. Então, para que exista alegria, precisa existir tristeza na nossa vida. Para que exista pontos altos, precisam existir pontos baixos na nossa vida. Então, essa é uma reflexão que eu fiz com o filme Wicked e que eu ainda estou refletindo essa questão da amizade da Elphaba com a Glinda e da Glinda com a Elphaba, porque eu achei a Glinda muito falsa, muito ridícula na minha perspectiva, né, na minha visão, mas na visão da Elphaba, que sabia de tudo, ela é que está envolvida na situação, ela não achou isso. Ela achou tudo bem e que ama a amiga dela acima de todas as coisas, que ama a amiga dela independente do lado político que ela escolheu. Eu não consigo, é uma maturidade muito grande que a Elphaba, né, que a personagem tem pra ser amiga e amar uma pessoa que apoia uma pessoa que quer te matar, saca? E aí eu olhei pro paralelo Bolsonaro LGBTs e eu falei, gente, eu não entendo. E é isso, essa fica a reflexão sobre o Wicked, e que eu prometi pra vocês há muito tempo, e aí mais pra frente eu trago outras reflexões, vou voltar, quero voltar a fazer as reflexões, porque eu acho muito legal esse diálogo que a gente tem, e é isso.